Jesus, vem logo, estáis vós prontos. Você é um esquerdopata, né? Muito bem, como diria Cabo Daciolo, glórias a Deus. Vamos iniciar, meus irmãos, mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Que a paz do Senhor seja com todos, que a bênção do Deus de Israel seja sobre a vossa vida, em nome de Jesus Cristo. Temos a oportunidade nesta noite de estudar a lição de número 10, as lutas dos hebreus no tempo da conquista. Esta é a lição de número 10, né, que deveria ser ministrada amanhã, dia 7 de junho de 2020. Como nós informamos ao longo da semana, nós faremos a lição, nós estamos fazendo a lição hoje porque amanhã é Santa Ceia, né, das 9 ao meio-dia, é a Santa Ceia do Senhor, à noite é o culto, então nós antecipamos a Escola Bíblica Dominical para agora à noite. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre os capítulos 10, 11 e 12 do livro de Josué. Temos feito esse rico estudo no livro de Josué. Tem sido uma bênção aprender sobre este livro. Esse livro é maravilhoso, da Bíblia do Antigo Testamento. Para mim é um dos mais interessantes, um dos mais importantes e particularmente um dos que eu mais gosto devido ao seu caráter de cumprimento da promessa, né? Então, adentrando já no texto do dia, diz assim: pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a sua destra e o seu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Salmo 44, versículo 3. A síntese diz assim: é Deus quem nos concede a vitória. É Ele quem nos livra das mãos do nosso inimigo. E o nosso texto bíblico está em Josué, capítulo 10, versículo 6 ao 8 e versículo 12 ao 14, diz assim: enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, e ele toda a gente de guerra com ele e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque eu tenho dado na tua mão. Nenhum deles passará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porquanto toda a noite veio subindo desde Gilgal. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente, e em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro dos retos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel, e tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial, a Gilgal. Amém. Muito bem, meus prezados irmãos, façamos uma oração nesta hora. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te glorificar, queremos render graças ao Senhor, porque sabemos que tu somente és o Deus nos céus e na terra. Tu és Senhor das nossas vidas,
o nosso Salvador. Queremos rogar a unção do Teu Espírito para que o Senhor abençoe a nós que estaremos estudando esta mensagem dada através desta revista. Que o Senhor nos capacite a entender, que o Senhor nos capacite, Senhor, a praticar e que o Senhor nos capacite a ser melhores para o Teu reino, para a Tua glória, em nome de Jesus. É o que pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, meus prezados irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 10 e os capítulos correspondentes são os 10, 11, capítulo de Josué, né? Capítulos 10, 11 e 12 do livro de Josué, onde nós vamos estar aprendendo um pouquinho sobre as campanhas de guerra de Josué, no sul, no norte da terra prometida, e como o Senhor deu vitória aos filhos de Israel. Lembra que na aula passada nós precisamos fazer esse retrospecto. Lembra-se que na aula passada nós falamos acerca do povo de Gibeão, né, ou Gibeá, que são os gibeonitas, né, que eles enganaram o povo de Israel e vieram até Josué dizendo que era de uma terra distante, mas na verdade eles eram ali de dentro da terra de Canaã. Enganaram Josué e fizeram Josué prometer que ele daria vida, né, ou não mataria aquele povo. Assim, eles foram e conseguiram uma promessa de que não deveriam ser mortos e realmente não foram mortos e permaneceram com o povo de Israel muitos anos, muitos séculos, inclusive. Muito bem, esse mesmo povo, o povo de Gibeão, eles, nesta oportunidade aqui, o capítulo 10, né, que é bem a leitura que nós fizemos do texto bíblico, eles viram na sua região uma coalizão. Uma coalizão é uma junção de várias nações que estão se preparando para a guerra. E eles viram esta coalizão de vários reis, né? A lição, vamos dizer que são 31 reis que foram que se juntaram, né, para tentar fazer guerra contra Israel. Então, o que aconteceu? Primeiro, o povo de Gibeão foi e avisou Josué que havia esta coalizão. Então, eram duas coalizões diferentes, uma no sul e outra no norte. A do sul, Josué venceu com facilidade, assim como ele tinha vencido Jericó e assim como ele tinha vencido a cidade de Ai. Essas coalizões eram diferentes. Embora a do sul ele tenha vencido com alguma facilidade, a coalizão do norte foi muito problemática, né? E aqui a gente vai parar para entender um pouquinho o que aconteceu. É interessante pensar no porquê aqueles povos, né, que viram o povo hebreu se aproximando das suas terras não se submetiam a Deus, né? Lembra quando nós lemos lá no início a história de Josué e aparece a prostituta, depois ex-prostituta Raabe? Lembra o testemunho que Raabe dá aos espias? Ela diz assim: nós temos visto e ouvido que o seu Deus, o Senhor nos céus e na terra, tem dado esta terra na sua mão. A própria Raabe disse isso aos espias. Disse que eles todos viram que o Senhor Deus tinha dado aquela terra na mão do povo hebreu. E mesmo assim, aquele povo não se submeteu a Deus. Aquele povo não se curvou diante do Senhor. Aquele povo não se arrependeu dos seus pecados. Então, Jericó foi destruída, Ai foi destruída, e mesmo assim, o restante das pessoas que ainda existia na terra de Canaã não se arrependeram. Não viraram as costas para os seus pecados, né? Não viraram as costas para o mal. Sabe qual que era o grande problema daquele povo? O ego. O ego daquele povo era muito grande. E o ego é um problema sério nos nossos dias. A pior coisa que tem é nós lidarmos com pessoas egoístas. Pessoas egoístas são muito ruins de lidar. E nós não podemos nos tornar essas pessoas. Nós não podemos nos dar ao luxo de ser egoístas. Aquelas pessoas pensavam só em si mesmos. Queriam a terra somente para eles. Queriam
permanecer ali, fazer ali suas descendências, suas filiações e permanecer naquela terra a continuar pecando. O Senhor rejeitou isso totalmente, por isso que entregou na mão dos hebreus todo aquele povo. Aquele povo, mesmo vendo o que aconteceu com a cidade de Jericó, e mesmo vendo o que aconteceu com a cidade de Ai, não teve capacidade de se arrepender. Não teve capacidade de olhar para dentro de si e ver, será que alguma coisa está errada? Isso é o que nós nunca podemos fazer. Nós sempre devemos fazer um autoexame em nós e pensarmos se há alguma coisa em nós que nós precisamos melhorar, que nós precisamos avançar. Aquele povo não teve capacidade de fazer isso. E aí Josué, guerreando, faz uma coisa que é Deus faz uma coisa que é extremamente importante e milagrosa, A Bíblia diz que o sol parou, É lógico, há tantos anos atrás, nós estamos falando de 13 séculos antes de Cristo. As pessoas não tinham ideia de que a Terra é que girava em torno do Sol, Na verdade, a Terra ela tem dois movimentos, o de rotação e de translação. Além desses, tem outros também, mas os principais é o de rotação, que ela roda em torno da Terra, e o de translação, que ela roda em torno de si mesmo. Nesse dia, no dia da guerra, houve um grande milagre e Deus parou esses movimentos. Deus fez o universo parar para dar vitória para o povo hebreu naquele dia. Agora pensa comigo, meus irmãos, quantos milagres que o Senhor não faz no dia a dia, que o Senhor faz todos os dias, que a gente ainda nem sabe, que a gente nem imagina. Imagina quantos livramentos que Ele nos deu que a gente nem se deu conta, que nem passou pela nossa cabeça, que nós não temos noção só naquele grande dia que será revelado. Imagina quantas coisas Deus fez. Veja, quando o povo de Deus está na batalha, Deus faz o impossível. Deus faz o milagre. Deus faz sobressair a sua vontade. E assim, naquele dia que o sol parou, e isso deve ter acontecido porque se caísse a noite naquele dia, isso poderia ser uma desvantagem para o exército hebreu. Então Deus fez o sol parar para que o dia tivesse um período maior e aquele povo pudesse ganhar a batalha, o povo hebreu pudesse ganhar a batalha. Isso foi quando Josué guerreou com os reis do sul. O sol parou e Deus deu a vitória a Josué. Mas também existia um outro inimigo, que eram os reis do norte. Os reis do norte começaram a também guerrear contra o povo hebreu. Eram 31 reis. E esses inimigos eram fortes, era um exército muito grande. A Bíblia diz que eram cerca de 300, melhor dizendo, Flávio Josefo, ele diz que eram cerca de 300 mil homens que eram como a areia do mar, A Bíblia diz que eles eram tão numerosos que eles eram como a areia da praia. E ali, a Bíblia vai dizer, fazendo uma conta aí pela idade de Caleb, que essa batalha durou 5 anos, ou que esta guerra durou 5 anos. Alguns dizem que ela durou 7 anos. Não foi uma batalha simples, não foi uma batalha como as batalhas anteriores contra Jericó, contra Ai. Foram batalhas que demoraram muito tempo, que esgotaram pessoas, que estressaram pessoas. Então, o que esse povo tinha durante a guerra? Esse povo só tinha fé, esse povo só tinha esperança, e esse povo só tinha a Deus. E esse é o mais importante quando nós estamos na guerra.
Se Deus verdadeiramente está do nosso lado, nós temos que ter certeza que Deus nos dará a vitória. Lembra daquele famoso versículo lá do Salmo 30? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso não quer dizer que Deus nos dá a vitória rápido. Isso não é isso que o Salmo quer dizer, que Deus nos dá a vitória do dia para a noite. Mas este Salmo quer dizer que se nós estamos com o Senhor, a vitória é certa. A vitória pode ser dada de um dia para o outro. Esse é o sentido deste Salmo. Como essa guerra foi muito diferente, foi muito estressante, e nós sabemos que quando o povo de Israel ia para a guerra, as armas que o povo de Israel tinha eram armas totalmente primitivas, que não serviam para as guerras naquele período. O povo que eles estavam guerreando eram mestres em instrumentos cortantes de ferro, ou seja, espadas, facas. E o povo de Israel guerreava com o quê? Com fundas, com arco e flecha, com pedaços de pau quebrado das árvores. Essas eram as armas do povo de Israel. Mas mesmo assim, o Senhor lhes deu vitória. O Senhor lhes deu capacidade de ganhar, porque o Senhor foi a diferença do povo no meio da guerra. O segredo da vitória de Israel foi ter obedecido ao Senhor durante todo este período, durante todos esses 5 anos em que esta guerra contra os reis do norte duraram. Foram batalhas e mais batalhas, dia após dia, o povo guerreando, voltava, refazia a estratégia e no outro dia guerreava novamente. O povo de Israel era conhecido e sempre foi conhecido no Antigo Testamento por sempre se desviar, ter a capacidade de sempre se desviar da vontade do Senhor. Mas não foi isso que aconteceu aqui. O segredo deles foi a sua obediência. A obediência do povo de Israel foi o diferencial para que eles pudessem obter a vitória. E isso fala muito para nós, porque se nós não obedecermos ao Senhor, de maneira nenhuma nós obteremos vitória. De maneira nenhuma nós ganharemos as nossas guerras. Nós só ganharemos as nossas batalhas se nós obedecermos verdadeiramente o nosso Deus. O povo de Israel permaneceu obediente ao Senhor, permaneceu obediente à lei, e no final deste tempo em que eles ganharam a batalha, em que a batalha de fato já estava ganha, eles lembraram de um servo de Deus, eles lembraram de Moisés. E eles louvaram a Deus pela vida de Moisés, reconhecendo que ali verdadeiramente havia um homem de Deus e que este homem de Deus tinha falado da parte do Senhor para os hebreus, para que eles pudessem ter salvação, vida, para que eles pudessem ter um encontro com Deus. Isso foi muito importante. Eles lembraram desse servo de Deus e eles louvaram a Deus pela vida de um servo do Senhor. É isso que deve acontecer conosco, meus irmãos. Já caminhando para o fim, quando Deus nos dá uma promessa, ou quando Deus nos dá uma bênção. Quando Deus nos dá uma promessa, é certo que nós sempre temos que esperar que o inimigo vai trabalhar de todas as maneiras para nos fazer desistir dos caminhos do Senhor, para perder aquela promessa, para desistir daquilo que o Senhor tem nos prometido. O Senhor vai fazer com que, o diabo vai fazer com que as coisas caminhem de tal forma que nós nos esqueçamos da promessa. Lembra de Sara? Sara viu que a promessa estava demorando e ela mesma tentou resolver da sua maneira. Pegou a sua escrava e deu para Abraão e falou: o filho dessa mulher será o meu filho, assim Deus vai cumprir a promessa. Mas Deus não precisa de ajuda para cumprir aquilo que Ele prometeu nas nossas vidas.
quando Ele faz uma promessa, se nós permanecermos obedientes ao Senhor, é certo que Ele vai cumprir. Da mesma maneira, é quando Deus nos dá uma bênção. Quando a bênção nos é dada, o inimigo vem sobre as nossas vidas com grande força, com grande ímpeto, com grande animosidade, tentando nos fazer parar, tentando nos desanimar, atacando a nossa família, atacando a nossa vida, para fazer com que nós estejamos sempre desanimados com o que nós temos. E nós não podemos dar lugar à carne. É isso, meus irmãos, que nós sejamos sempre recebedores, nós possamos receber com sabedoria as bênçãos que o Senhor tem para nos dar e esperar com fé e confiança a promessa que o Senhor tem nos dado. Se você tem uma promessa da parte do Senhor, saiba que certamente Ele irá cumprir a seu tempo, pois Deus tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Se Jesus não voltar, semana que vem nós vamos estudar a lição de número 11, cujo título é Uma Herança Conquistada pela Fé. E voltaremos a transmitir a escola dominical aos domingos pela manhã, a partir das 9 horas. Então, que Deus abençoe a sua família e vamos orar a Deus para finalizarmos a aula de hoje. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós queremos Te glorificar, rendendo a Ti graça, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito. Queremos pedir a Tua bênção, queremos pedir a Tua misericórdia, queremos pedir o Teu favor, para que o Senhor coloque as Tuas mãos sobre nós e abençoe o Teu povo, abençoe todos os Teus filhos que estiveram acompanhando até aqui esta aula, e que a Tua bênção esteja sobre cada um de nós, derramando, Senhor, sobre nós a Tua bênção, e que as promessas que o Senhor tem feito nas nossas vidas possam se cumprir, e que o Senhor possa afastar de nós toda a influência, todo o mal que nos cerca para tentar afastar de nós as Tuas bênçãos. Em nome de Jesus é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Fique na paz do Senhor Jesus.